Bom dia, gente. Vamos continuar com a nossa disciplina de fruteiras potenciais. Até a aula passada, nós vimos principalmente o que são as perdas de pós-colheita, certo? Quais os tipos de perda, tá? E nós vamos continuar agora vendo os fatores externos ou ambientais da conservação pós-colheita. Iniciaremos com a temperatura, depois vamos para a atmosfera modificada, que são as duas principais formas de conservação pós-colheita de frutos. E então nós veremos um exemplo prático de uma fruta, né, e como se dá a sua pós-colheita, já que cada fruta tem suas especialidades, tá? Então, iniciando hoje com a temperatura, porque a temperatura é importante para a conservação de frutos, certo? A temperatura é o fator ambiental mais importante, tá? Isso por quê? Porque ela afeta a respiração, a transpiração e outros aspectos fisiológicos da planta. Quer dizer, como vocês sabem, temperaturas mais altas, as plantas tendem a respirar mais, né? E aí, no caso das plantas em si, vão fechar os seus estômagos. E os frutos não vão, né? E nesse caso, os frutos vão assim desenvolver mais rápido seu metabolismo e com isso vão amadurecer mais rapidamente. Se eles amadurecem antes de chegar no seu ponto de venda ou amadurecem muito rápido, eles vão se machucar muito, certo? Eles vão passar do ponto rápido e podem estragar com mais facilidade. Então, por isso a temperatura afeta tanto isso. A cada 10 graus Celsius de aumento na temperatura ambiente, ocorre um aumento de 2 a 3 vezes na velocidade de deterioração desses produtos e, com isso, uma redução do tempo de vida de prateleira, que é um termo bem importante, certo? Para a fruticultura e para a horticultura no geral, que é o tempo que aquele produto vai conseguir ficar ali na prateleira de um determinado comércio com condições adequadas para o seu consumo, sem estragar, certo? Então, aumenta 10 graus Celsius, aumenta 2 vezes a velocidade de deterioração. Além disso, além de só os aspectos fisiológicos dos frutos, nós vamos ver que também vai aumentar a atividade de micro-organismos que vão decompor esses frutos, como fungos e bactérias, certo? Então, se eu reduzir em 10 graus Celsius através de um resfriamento, por exemplo, os meus frutos, né, deixar eles na geladeira, eles vão reduzir pela metade, aproximadamente, a sua respiração, claro que varia de cada fruto, e com isso vão durar o dobro na geladeira, por exemplo, tá? Então, a diminuição da temperatura implica na redução da respiração, prolongando o período de conservação dos frutos. Esse fruto está respirando mais devagar, vai amadurecer mais devagar e vai estragar mais devagar, certo? O armazenamento das hortícolas e também das fruteiras, certo? Das frutas, em temperaturas abaixo daquelas toleradas por cada espécie, pode causar distúrbios fisiológicos. Por exemplo, no caso da banana é bem típico, já mostro a imagem para vocês. Mas se você colocar uma banana na geladeira, a banana é um fruto tropical que não tolera temperaturas baixas. Então, a sua casca vai escurecer, certo? Alguns frutos perdem a capacidade de amadurecer. Se você colocar verde na geladeira, ele não vai mais conseguir amadurecer. E por isso, tem que ser estudada a temperatura ideal para cada fruto. Então, quais os objetivos de reduzir a temperatura, ou seja, de um controle da temperatura para esses frutos que foram colhidos, tá? Redução da atividade biológica do produto, mantendo a temperatura a níveis que não sejam prejudiciais, ou pelo controle da composição da atmosfera. Redução do crescimento de micro-organismos, como eu já falei, mantendo a temperatura baixa e minimizando a umidade superficial do produto. Isso é muito importante também, a umidade aliada à temperatura. Se a temperatura for baixa, mas o produto estiver muito úmido, ele vai ainda se estragar fácil. Redução da perda de água, pela diminuição das diferenças entre a temperatura do ar e a do produto, bem como mantendo elevada a umidade do ambiente de armazenamento. Então,
nós temos que ver que alguns frutos já gostam de mais umidade, e algumas hortícolas também. E aí, nós vamos deixar esse ambiente, né, fechado, e com isso o fruto vai perder menos água. Aqui tem um exemplo clássico para vocês, certo? De como a temperatura pode favorecer ou prejudicar um fruto, se não for usado corretamente, tá? Então, nós temos a mesma banana com 2 semanas de armazenamento aqui, certo? E aí, todas elas nós armazenamos no mesmo dia. 2 semanas depois, nós fomos olhar. Aqui estava armazenada a 20 graus Celsius, que é próximo da temperatura ambiente, já está passando do ponto. Aqui foi armazenada a 15 graus Celsius, está boa, com um aspecto bem regular, né? A 10 graus Celsius está com um aspecto mais bonito, mas também está mais verde, ou seja, ela não amadureceu praticamente nada. A 5 graus Celsius, nós vemos que a banana está muito verde. E a 0 graus Celsius, que é a temperatura aí do congelador, mais ou menos é um pouquinho abaixo disso, né? Então, a banana vai estar escurecida, a casca escurecida, e não vai dar mais para comercializar. Então, não adianta nada eu ter um produto, quero que ele chegue melhor, mais bonito ao meu consumidor e tudo, que ele dure mais na prateleira, aguente a viagem, e colocar numa temperatura abaixo do que ele aguenta. O outro fator externo, certo, que a gente pode alterar para conservar mais os frutos é o controle e modificação da atmosfera, tá? E aí ele consiste no prolongamento através da modificação do controle dos gases, certo? E como é que isso acontece? Nós vamos colocar, como exemplo aqui da foto, o morango, por exemplo, em uma embalagem fechada. Nessa embalagem fechada não vai ter trocas gasosas com a atmosfera. Então, o fruto vai respirando, vai consumindo o O2, o oxigênio, ou seja, diminui a concentração de oxigênio e aumenta a concentração de CO2, que ele vai respirando e vai soltando CO2, e vai então diminuindo o oxigênio e aumentando o CO2. Isso vai fazer com que tenha menos oxigênio disponível e ele vai respirar menos com o passar do tempo e também vai amadurecer menos. As concentrações de O2 e CO2 variam com o tempo. Assim que você coloca ele na embalagem, está igual à atmosfera normal. E aí, com o tempo, vai diminuindo o O2, e aumentando o CO2, e o fruto vai se conservando mais. Métodos como esse controle da modificação da temperatura, uso de ceras em produtos também pode ser utilizado, entre outros, produzem melhores resultados quando associados ao uso de baixas temperaturas. Então, como vocês veem no mercantil, esse morango aqui, ele sempre, né, está nessas caixinhas, porque ele é muito frágil, ele amadurece rápido, então a atmosfera é modificada e, como ele também estraga rápido, ele fica na geladeira, tá? Então, é uma associação de 2 métodos. Aqui nós temos exemplos de aplicação de produtos, certo? Como aqui é um produto que nós estamos colocando no limão para deixar ele mais brilhosinho, tá? Da mesma forma é aplicado em diversos frutos, como a maçã, é passado uma cera, certo? Mas esses produtos são comestíveis, são estudados, feitos diversos experimentos para que eles não façam mal às pessoas e protejam os nossos produtos, certo? Aí, aqui eu mostrei a forma de aplicação deles, para vocês não ficarem só imaginando. E aqui nós temos um teste que fizeram. Esse aqui é o controle. O que quer dizer o controle? É o que não foi aplicado nada. E aí nós vimos o tempo de armazenamento da banana ao longo de vários dias, certo? Bom, no controle, a banana só durou até o 11º dia e já estava todo preto. Isso em condições normais. Eu apliquei um produto que é nanopartículas de quitosana, certo? Como que eu apliquei? Dessa forma aqui, certo? Tem as máquinas que colocam esses produtos, borrifam eles sobre os meus frutos. Então, essa quitosana, ela já melhorou um pouco, né, o aspecto do meu fruto. A quitosana a 1,15% melhorou mais ainda, tá? E aí nós temos a quitosana a 1,25%, e vocês notam que ela parece aqui no último que está um pouco pior. Não tem muita diferença. Mas o que é importante?
o meu fruto durou mais dias na prateleira, está com 12 dias de prateleira, certo? E não está totalmente estragado, como se naturalmente eu tivesse vendido, no 11º dia ele já estava bem estragado, certo? Então, com 12 dias aqui, está melhor do que com 9 dias aqui, certo? Outro exemplo, gente. Aqui nós temos essas mangas, nós aplicamos o produto por fora dela ao mesmo tempo, certo? E aqui nós temos, depois de 8 dias, como estão as mangas sem aplicação do produto e como elas estão com a aplicação do produto, certo? Esse produto cria uma película por cima dela, faz com que ela respire menos e dure mais, né? Demore mais para amadurecer. Aqui nós observamos a aplicação de cera, tá? Nesse primeiro caso, não foi aplicado. Essa cera faz com que tanto a maçã fique mais brilhosinha, como impede que fungos e bactérias penetrem a sua casca. Então, com o mesmo tempo, depois de armazenado, essa daqui que não teve cera está totalmente estragada e essa outra está em ótimas condições. E aqui embaixo da laranja. Olha a laranja sem aplicação de cera, como é sem brilho, e a laranja que a gente compra normalmente, como tem tanto brilho assim, né? Então, isso aqui são produtos que nós aplicamos. E outra coisa importante, essa daqui bem mais madura e essa daqui bem mais verde. Então, essa aqui aguenta melhor o transporte e aguenta mais dias de prateleira. Aqui, para finalizar nossa aula, eu trouxe um exemplo de pós-colheita. No caso, eu escolhi a da manga, certo? Normalmente, a pós-colheita vai seguir esse caminho, tá? Mas algumas etapas podem ser eliminadas ou adicionadas de acordo com o tipo de fruto. Então, primeiro, os frutos são recebidos, depois eles são lavados. No caso da manga, tem a eliminação do pedúnculo. Aí vão ser selecionadas as mangas, vão aplicar um tratamento fitossanitário, né, que é para ela não ser atacada por fitopatógenos, vão aplicar a cera, embalar, paletizar, principalmente se for para exportação, e resfriar. Então tá aqui, recepção do jeito que os frutos chegam do campo. Em seguida, vão para a lavagem, tá? Aqui já é um exemplo mecanizado, onde as pessoas que fazem a colheita colocam os frutos aqui dentro e a máquina já vai lavando. No caso da manga, né, que tem o pedúnculo aqui, quando você corta do pé, vão ser enfiados nessa máquina aqui, e aí a máquina passa uma lâmina e deixa ele bem curtinho. Em seguida, seleção. Temos aqui elas passando na esteira e as mulheres avaliando quais as que estão boas, quais que não estão, quais as que podem ir para exportação, quais que vão ficar no mercado interno. No caso da manga, tem o tratamento fitossanitário, nem todos os frutos têm, certo? No caso da manga, qual é o tratamento? Colocar ela imersa em água morna por determinado tempo para matar as larvas de mosca das frutas. Principalmente é feito isso para exportação, tá? Que o mercado lá exige. Depois disso, a aplicação de cera. Olha aqui, o mecanismozinho parece um aspersor e vai borrifar a cera nos meus frutos para que eles fiquem mais protegidos. E também algumas ceras servem para não amadurecer tão rápido. A embalagem, claro que eu estou mostrando aqui para exportação, né? Não é bem a nossa realidade. Aí tem a etiquetagem e tudo mais, uma embalagem muito boa. Paletização, que é a formação de pallets, né? Colocação em cima dessas estruturas que são levadas por guinchos para containers. E aí esses pallets vão para o pré-resfriamento, né? Onde eles vão para essas câmaras frias e daí eles, depois de passar um tempo nelas, são transportadas em carros frigoríficos ou navios frigoríficos. Tá? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, onde vocês viram já um exemplo de pós-colheita de frutos. Tá? E como, né, também a temperatura e a atmosfera modificada pode influenciar na pós-colheita desses frutos e na sua qualidade. Tá? Até logo!